O exercício 2, senhores, é um exercício sobre raio de curvatura, é um exercício bem simples é um exercício basicamente conceitual sobre raio de curvatura. Eu selecionei aqui o exercício número 49 do capítulo 6. Eu vou comentar esse exercício e após o comentário eu vou sugerir, eu vou fazer junto com vocês um exercício direcionado ao exercício que nós vamos ter na prova. Então, um carro passa com velocidade constante por uma colina circular e por um vale circular de mesmo raio. No alto da colina, a força normal exercida sobre o motorista pelo assento do carro é zero. Então, aqui em cima da colina, ele dá a informação que a força normal é igual a zero. A massa do motorista é de 70 kg. Então a informação que ele dá, aqui a estrada, né, passa por uma colina e um vale com o mesmo raio, a massa do motorista é igual a 70 kg. E, repare, a massa do motorista, não é a massa do carro. E que a força normal exercida aqui no topo da colina é igual a zero. Então, este exercício é um exercício bom para a gente ver os conceitos de força centrípeta. Nós sabemos, como eu já tinha falado, que a força centrípeta ela é sempre uma resultante. Ela não é uma força em si, ela é uma resultante das forças que atuam aqui na orientação radial aqui da trajetória. Então, a força centrípeta, nesse caso aqui, em que o carro está que a pessoa, né, dentro do carro está no topo da colina, é igual a peso menos a força normal. A resultante aqui, como há o movimento circular, a resultante tem que estar para baixo. Então, obrigatoriamente, o módulo do peso tem que ser maior do que o módulo da força normal. E aqui embaixo é o contrário. A força resultante é uma força... A força centrípeta, desculpa, é uma força resultante. Nesse caso aqui, a força normal, o módulo da força normal, tem que ser maior do que o módulo do peso, para que haja o movimento circular. Então, nesse caso aqui, onde o carro se encontra no vale, a força centrípeta é igual à força normal menos o peso. Espero que todos tenham entendido. Então, nesses dois casos, a resultante apontará para o centro da trajetória. Então, neste primeiro caso, a força centrípeta é igual ao peso menos a força normal, mas o problema diz que a força normal é igual a zero quando o carro passa no topo aqui da colina. Então, o peso igual a mg menos a força centrípeta, que nós sabemos que é m vezes v ao quadrado. Nós só passamos aqui, mudamos de posição, né? A força normal veio para cá e a força centrípeta veio para o lado direito com o sinal negativo. Então, aqui é o peso mg menos mv ao quadrado sobre r. Então, a força normal, no primeiro caso, ela é representada dessa forma. É o peso menos a força centrípeta. E ele diz que é igual a zero. Corta aqui, igual a zero. Então, nós podemos concluir que a força centrípeta mv ao quadrado sobre r é igual ao peso. Repare que este valor não vai mudar, né? Ele é constante. A massa da pessoa é constante, a velocidade é constante, que o problema diz que a velocidade é constante, e o raio é constante. Então, a força centrípeta vai ser constante igual ao peso da pessoa. E no segundo caso, nós temos que a força centrípeta igual à força normal menos o peso. Então, a força normal igual a massa vezes a gravidade, né? O peso mais a força centrípeta. A força centrípeta, nós sabemos que é igual ao peso da primeira conclusão que nós temos. Então, a força normal no vale, que é o que ele pede, que
que é o que ele pede aqui, ó. Qual é o módulo da força normal exercida pelo assento sobre o motorista quando o carro passa pelo fundo do vale? Então, a força normal quando ele passa pelo fundo do vale é mg mais mg. A força normal é igual a 2 mg, substituindo a massa igual a 70 e a gravidade igual a 9,8, nós encontramos a força normal no fundo do vale. Tá? É um exercício importante para a gente entender os conceitos, né, de força centrípeta. Mas eu selecionei aqui um exercício, que eu bolei aqui para vocês. Vamos perguntar, sabendo, é um outro exercício, tá? Que a força normal é 20%, o peso calcule aqui numa trajetória circular, tá? É como se a partícula estivesse aqui, mais ou menos. Calcule o raio de curvatura do corpo, tá? Então, então, nós temos aqui o corpo com a velocidade aqui igual a 5, com aqui a coordenada em y igual a 3 e a coordenada x igual a 4. Então eu peço que vocês calculem o raio de curvatura para esse problema quando a força normal for 20% o peso do corpo. Então, o que nós temos que fazer aqui? Vou mudar aqui a cor. Vamos lá. Então, nós temos o corpo aqui. Vou fazer aqui para ficar melhor. Nós temos o corpo. O corpo tem uma velocidade igual a 5 metros por segundo. E aqui, o componente x e y. O componente x aqui é igual a 3 e o componente x aqui igual a 4. E o corpo está numa trajetória circular. O corpo faz parte dessa trajetória aqui. Bem, a gente sabe, por definição, que a força centrípeta ela está apontada para o centro da curvatura. Então, vamos considerar que o centro da curvatura esteja para cá. Então, a aceleração centrípeta, ela necessariamente vai estar no sentido apontando para o centro de curvatura. Então, aqui a força centrípeta necessariamente vai estar apontando para o centro da curvatura, porque no problema eu determinei que o movimento é circular. E agora, quais são as forças que atuam nessa partícula? Vou desenhar aqui de verde. Quais são as forças que atuam nessa partícula? Nós temos a força peso, e nós temos a força normal. Agora nós vamos projetar, fazer o equilíbrio das forças aqui no sentido radial ao movimento. Então, no sentido radial ao movimento, quais são as forças que atuam na partícula? Nós temos, vamos adotar positivo para baixo. Vou botar aqui com a cor azul. Então, o somatório das forças no sentido radial é
G, M, né? Mg cosseno de θ. Θ é esse ângulo aqui, θ, que é igual a este ângulo aqui, né? Pela geometria. Menos a força normal aqui igual a força centrípeta. A força centrípeta, como nós falamos, é sempre uma resultante das forças. A resultante das forças. Então, refazendo aqui, massa vezes a gravidade vezes o cosseno de θ. Eu disse aqui atrás que a força normal ela é 20% ao peso. Então eu vou botar menos 0,2 mg igual a força centrípeta, que é igual a m v ao quadrado sobre r. Cortando a massa, cosseno de θ é igual a 4 sobre 5. Aqui pelo triângulo nós podemos... isso é importante. Nós temos aqui a velocidade igual a 5. Aqui o componente 3 e 4. Então o cosseno desse ângulo é igual ao ângulo aqui, o coteto adjacente, sobre a hipotenusa. Então a gravidade, o cosseno é igual a 4 sobre 5. Vou botar logo aqui a gravidade igual a 9,8. Vezes 9,8 menos 0,2 9,8 igual a velocidade, que eu disse que é igual a 5 ao quadrado, vezes o raio de curvatura. Pronto. Eu não vou fazer a conta, então o raio de curvatura foi determinado. Então, é importante a gente saber que numa trajetória qualquer, numa trajetória circular, desculpa, em qualquer ponto, a partícula, a aceleração vai estar apontada, a aceleração centrípeta vai estar apontada para o centro da trajetória. Se fosse um corpo lançado no movimento oblíquo, por exemplo, no movimento oblíquo não, no movimento circular, o corpo foi lançado aqui. A única força que atua sobre o corpo é o peso. Nesse caso aqui, houve aqui uma força normal. Nesse caso aqui, não. Se for lançado ao ar livre, a única força que vai atuar é o peso. O movimento é circular. Então, a força centrípeta aqui vai ser o P cosseno de θ. Se é a única força que atua no sentido aqui radial, é igual a força centrípeta, mv ao quadrado sobre r. Então, dessa forma, nós determinamos o raio de curvatura. Então, muita atenção para esse tipo de problema, tá bom? Muito obrigado.